Em meio ao céu azul, ele surge. Suas linhas únicas e intencionalmente sofisticadas chamam imediatamente a atenção de quem tem a sorte de vê-lo. Seus reatores sobre as asas surpreendem e assombram. Sua agilidade e destreza no céu são uma visão inesquecível. É um carro esporte dos céus. E quem tiver a sorte de voar em sua cabine comandada por controle remoto fará um voo refinado. O Honda Jet reimaginou o negócio de jatos a partir do zero. Uma mudança radical na aviação. O novo Honda Jet vinha sendo feito há uma década pela gigante do automóvel Honda e o tempo foi bem usado. O resultado de anos de avançadas pesquisas, inovações técnicas, testes de protótipos e engenharia humana é o mais avançado jato executivo leve do mundo. Boys Toys foi até Greensboro, Carolina do Norte, para ver as imensas instalações de produção do avançado Honda Jet. Para seu principal executivo, Mishimasa Fujino, o processo de criação do Honda Jet já dura mais de 12 anos. Eu me formei em engenharia aeroespacial, mas, infelizmente, no Japão, há muito poucas oportunidades para um engenheiro aeroespacial desenhar uma aeronave desde o começo. Trabalhei na Honda mais ou menos 2 anos, um pouco mais. Um dia, na hora do almoço, meu chefe veio e disse: a Honda decidiu começar um projeto de avião no próximo mês e eu vou transferir você. O engenheiro Fujino levou o projeto por vários estágios, criando um produto revolucionário. Eu não podia dizer que trabalhava em um projeto de avião, nem para a família, nem para outras divisões. Digamos, sabiam que a Honda fazia pesquisas aeronáuticas. A característica mais marcante do Honda Jet é a configuração exclusiva de suas turbinas, colocadas em cima das asas. Fujino se lembra de quando fez o primeiro esboço. Sabe, por muito tempo tentei obter uma ideia nova, até que um dia, quando fui me deitar, eu já estava quase dormindo. De repente, a ideia veio de que poderíamos colocar os motores sobre as asas. Não achei papel. Então tirei uma folha do calendário que estava na parede e nas costas da folha eu desenhei o rascunho. Ele sonhou o impossível e depois o realizou. Quando o Honda Jet saiu do hangar, eu ainda não tinha visto o avião. Até então. Foi realmente um momento muito emocionante para mim. A montagem das duas turbinas turbofan GE Honda HF-120 sobre cada asa tem o efeito de reduzir drasticamente a resistência do ar, o que aumenta a velocidade e a eficiência do combustível. Encontramos a melhor posição em relação às asas para reduzir a resistência e isso nós conseguimos. Mas tiramos vantagem dessa localização nas turbinas também para maximizar a cabine. E além dos efeitos no desempenho, as turbinas montadas nas asas dão uma aparência que impressiona até os viajantes mais habituados. A cooperação entre Honda Jet e GE rendeu um poderoso jato mais forte do que qualquer outro. As turbinas desenhadas em conjunto pela GE e pela Honda são únicas e unem o que mais se procurava entre leveza e alto desempenho de combustível. A Honda redefiniu os padrões ótimos de desempenho, qualidade e eficiência nos céus. O fluxo laminar natural sobre as asas e o desenho da fuselagem foram desenvolvidos pela Honda em anos de muita análise e testes em túneis de vento. As asas do Honda Jet são construídas com painéis usinados de uma única folha de alumínio. Para o desenho do Honda Jet, eu decidi usar um processo de usinagem que é o máximo que se consegue obter manipulando uma peça única de material. Então não há rebites, não há qualquer emenda. Além de reduzir o número de partes do avião, isso dá uma superfície de asa totalmente lisa. Os princípios do fluxo laminar natural também se aplicaram ao nariz da fuselagem, reduzindo a resistência do ar em 10% em relação a outros jatos. Isso marcou um novo marco em materiais da construção de aeronaves.
Quando falamos da fuselagem, o Honda Jet dispensa o alumínio para usar um composto mais leve e mais forte de fibra de carbono. Desenvolvida com uma avançada técnica que combina estruturas feitas com um sanduíche de materiais em forma de favo de mel e curadas em conjunto, o desenho da fuselagem permite aumentar o espaço da cabine, o desempenho e a economia de combustível. O Honda Jet tem curvas nos lugares certos, todas criadas por razões práticas. Não há uma curva. Não sei explicar, mas não há curva sem uma razão. Como, por exemplo, para minimizar a resistência ou maximizar o volume interior. E sempre combinando a melhor forma. O notável formato da cabine de comando serve para aumentar a altura para o piloto e é um indicativo do cuidado com detalhes que foi dado a cada pormenor desse avançado jato. O desenho da estrutura do Honda Jet tem o duplo efeito de reduzir o ruído na cabine e no solo quando o avião passa por cima. Com as turbinas montadas nas asas, não há transmissão direta de ruído ou vibração das asas para a fuselagem. Por isso, a cabine do Honda Jet é extremamente silenciosa. Imagine um construtor de aviões preocupado com o nível de ruído no solo e que fez algo para reduzi-lo. O Honda Jet é o topo da linha em muitos aspectos de desempenho. Tem altitude máxima de cruzeiro de 13.100 metros, o que lhe permite voar com segurança acima de quase qualquer condição climática adversa. Seu alcance é de 2.200 quilômetros, com 4 passageiros e tripulação. E ele precisa de uma pista de 1.200 metros para decolar e de 900 metros para aterrissar, o que lhe permite ir a aeroportos onde muitos jatos não vão. A capacidade de desempenho do Honda Jet está em cada centímetro de sua estrutura. Sua razão de subida é de 3.990 pés por minuto, sempre mantendo a eficiência de combustível. Esse superjato também emite menos dióxido de nitrogênio do que outros jatos executivos, o que dá a ele um perfil verde muito além do que outras empresas conseguem. A cabine de comando de última geração do Honda Jet permite que seja pilotado por 1 ou 2 pilotos. Para os passageiros, o Honda Jet é high-tech. Sua cabine é toda acionada por controle remoto, permitindo a manipulação de temperatura, som e iluminação do sistema de vídeo e até subir ou baixar as persianas. Maravilhando os passageiros com sua cabine controlável por controle remoto, maravilhando os pilotos com sua mobilidade e sensibilidade em voo, ou pela magnitude das inovações tecnológicas e de eficiência de combustível, este jato estabeleceu um novo padrão no mundo da aviação. Desde o início dos tempos, a habilidade de controlar o fogo teve papel crucial na vida da humanidade para iluminar, aquecer, cozinhar e fazer fogueiras no chão, ou em cavernas, ou em abrigos. Sem a devida ventilação, fazer fogo em casa sempre apresentou muitos problemas. Queimar madeira libera uma infinidade de emissões de hidrocarbonetos aromáticos, elementos extremamente cancerígenos. Boys Toys foi ver as lareiras do futuro e suas fontes alternativas de energia. De solar a eólica. E agora, bioetanol. Este último é feito geralmente de cana-de-açúcar, grãos ou milho. Na vanguarda da revolução do bioetanol está a empresa australiana EcoSmart Fire. A EcoSmart Fire é pioneira na criação de lareiras com baixa emissão de carbono. Fomos falar com o principal executivo, Alexander E. Byrne, para discutir as revolucionárias lareiras. Nós usamos o bioetanol, também conhecido como o álcool desnaturado, que é uma fonte de energia renovável e biodegradável, que queima de maneira muito limpa. Ele só emite dióxido de carbono, oxigênio também e vapor de água, que é quase a mesma coisa que respiramos. O combustível cria uma bela chama alaranjada que não requer chaminé ou um escape. Portanto, a maior parte do calor gerado fica na sala. Cada aparelho da EcoSmart Fire se baseia no que chamamos de kit queimador. É um reservatório independente que contém bioetanol e que nos permite controlar a chama, que pode ter diferentes comprimentos, alturas e intensidades de calor.
Com sua brilhante equipe de projetistas, cada lareira estilizada intensifica a estética do bem-morar moderno. A Eco Smart Fire começou a partir da ideia do que uma lareira deve realmente ser. E através dos anos, nós vimos que ela pode ser muito mais do que originalmente imaginamos. Nossa primeira lareira tinha um tamanho único, um tamanho com todo o conceito. O que temos agora é uma lareira independente que pode funcionar como uma peça de mobília ou fixa, embutida, que realmente altera a dinâmica de uma casa ou de um restaurante. A atmosfera da antiga lareira permanece, enquanto a aparência e o estilo são uma visão do futuro. E o luxo se casa com a energia eficiente e limpa em desenhos elegantes para o interior ou para o exterior. Segurança é a primeira preocupação em tudo que fazemos. É o principal. Nós mesmos regulamentamos as considerações de segurança da nova tecnologia, porque não havia leis nem padrões em comparação com uma lareira que queima madeira, onde não há regulamentação sobre a brasa ou sobre riscos potenciais. A outra coisa é que acende-se uma Eco Smart muito rápido, de modo que você liga ou desliga em questão de segundos. Quando se lida com uma lareira que queima madeira, pode levar horas para apagá-la. As lareiras entraram no século XXI com os conceitos da EcoSmart de lareiras ambientalmente conscientes e projetadas para usar tecnologia de ponta. O relógio é uma obra-prima, uma maravilha da engenharia e combina elementos da geometria euclidiana, das leis da física e de design avançado. Não estamos falando de um relógio qualquer, mas de um trabalho de arte em alta tecnologia que não só chama a atenção, como impõe respeito. Ele foi concebido e construído por um mestre artesão que olhou para séculos de tradição em relojoaria com olhos de inovação e engenho criativo. No caso do ousado Cabestan Trapezium, o mestre relojoeiro de que falamos é Eric Coudray. Usando um trapezoide como base geométrica do desenho, Coudray jogou fora os livros da relojoaria tradicional. Em nossa busca pelas melhores tecnologias do planeta, fomos para a cidade suíça de Lorient. É aqui, em um modesto chalé, que Coudray faz relógios de alto nível, que ampliam os limites da micromecânica. Apreciem um grande avanço da moderna tecnologia relojoeira, o Trapezium da Cabestan. Boys Toys decompôs a tecnologia do que é considerado o relógio mais inovador do mundo. A ideia veio assim. Nós queríamos mudar a arquitetura do mecanismo do relógio. Normalmente, em um mecanismo habitual, as engrenagens estão deitadas. E a nossa meta foi pôr as engrenagens na vertical para valorizar elas, para que a pessoa que usa o relógio possa vê-lo mais facilmente. O Trapezium levou mais de 2 anos de desenvolvimento. O formato trapezoidal, de que deriva o nome do relógio, permite uma visualização sem precedentes da mecânica por trás do relógio. De lado ou de trás, ver as engrenagens e barriletes do Cabestan trapezoidal e a mini corrente que o opera é impressionante. O tempo passa através de seu mostrador de cristal de safira. Este nível de relojoaria abre um mundo complexo entendido pelos poucos artesãos que tornaram essas maravilhas modernas possíveis. O formato trapezoidal também determinou a localização do mecanismo. Pela primeira vez, o turbilhão está na vertical, na caixa. Turbilhão é uma palavra de origem francesa que quer dizer redemoinho de vento, e a palavra em relojoaria designa um dispositivo rotativo que contém o mecanismo na caixa. Inovação do século XV, o turbilhão compensa a força da gravidade para assegurar maior precisão na marcação do tempo quando o relógio fica em determinada posição. Realçando o avançado design, a coroa externa torna ajustar e dar corda no relógio uma experiência única. Os relógios Cabestan têm um pêndulo que trabalha conforme diferenças de temperatura. Como é uma fabricante muito pequena, a Cabestan tem a liberdade de criar mecanismos inovadores que ampliam os limites de design de relógios. Sofisticados modelos em 3 dimensões ajudam no processo de criação. A maioria dos relógios usa mecanismos para criar o som de tic-tac para equilibrar o tempo. Cabestan usa um turbilhão para anular os efeitos da gravidade, portanto, aumentando a precisão. O Trapezium tem 2 turbilhões, o que permite compensar movimentos em qualquer direção.
O que faz nosso produto ser muito avançado é o alto nível dos acabamentos. O acabamento de cada peça é feito à mão. Disponível em caixa de titânio escovado, polido ou natural, sua aparência ousada dá sensação de equilíbrio. A Cabestan só produzirá uma quantidade limitada de 135 unidades do Trapezium e prepare-se para abrir a carteira antes de ter um no pulso. O custo dessa impressionante obra-prima é de $250 mil. Este é um conceito novo e ousado em fabricação de relógios que traz a mecânica do século XV para o século XXI. Como seu nome indica, ele é envenenado e se move com a rapidez de um raio. Sua potência é de assombrar qualquer um e sua aparência rivaliza com os melhores carros esportivos. Renascido em Detroit, ele está maior e melhor do que nunca. O grande supercarro da América está de volta com tudo. Ralph Giles, presidente e principal executivo de marcas de passeio e de corrida da Chrysler, relançou a lenda. O mundo conhece esse carro com motor de alumínio V10 de 640 cavalos como SRT Viper. Boys Toys foi até Pebble Beach para falar sobre a tecnologia do Viper com Beth Perretta, da Chrysler. A produção do Viper parou em 2010. De lá para cá, a Chrysler passou por um momento de incertezas e o Viper foi descontinuado. Houve até um momento em que se cogitou vender a marca, mas com a reação da Chrysler, retomamos o projeto Viper. Construído na planta de montagem da Avenida Conner, em Detroit, base do Viper desde 1995, o novo carro foi repensado e retrabalhado em quase todas as áreas. O ícone americano renasceu superpotente graças às últimas inovações tecnológicas. O jeito de fazer um carro assim é ter uma equipe apaixonada. E a equipe SRT é pequena, engenheiros, projetistas e todos os outros trabalhadores. Todos somos muito entusiasmados, do primeiro ao último. Então, acho que essa paixão se reflete um pouco em cada SRT que construímos. O mais importante no SRT Viper é o sistema de transmissão V10. Montado à mão por técnicos especializados, o motor de alumínio V10 de 8,4 litros com válvulas no cabeçote é a personificação da força bruta. O ronco característico do Viper não deixa dúvida quanto à potência sob o capô. O modelo 2013 tem inúmeras melhorias em relação aos modelos anteriores, a começar pelo tubo de aspiração de alto fluxo feito de um composto ultraleve, novos pistões de alta resistência e válvulas de escape com sódio metálico. Como resultado, o peso do Viper foi reduzido em quase 12 quilos só no sistema de transmissão. Essa redução de peso, combinada com os 640 cavalos de força e as 600 libras-pés de torque, implica em duas coisas: mais potência e mais velocidade. A Chrysler retrabalhou o chassis com melhorias trazidas do modelo de corrida do Viper, como, por exemplo, a nova braçadeira de alumínio em X, que liga a suspensão a uma peça frontal fundida em magnésio. Essa mudança melhorou em muito a rigidez e torção do automóvel. Tanta potência precisa de controle, então usamos o sistema padrão de freios da Brembo. Temos suspensão ajustável, controle de lançamento, de tração e de estabilidade. Com tanta potência nesse carro leve, esses mecanismos são necessários para otimizar a dirigibilidade. Sob o capô, as melhorias são grandes, mas para muita gente o que torna o Viper único é seu incrível estilo. Intencionalmente unindo engenharia e design, a Chrysler refinou a aparência do carro usando novos materiais e avanços tecnológicos. Mas a altura e a silhueta, assinaturas do Viper, permanecem intactas. O Viper traz um novo capô de fibra de carbono e portas de alumínio, resultando em redução de peso e maior estabilidade em velocidade. O novo interior do Viper foi reimaginado com materiais nobres, arte e tecnologia. O volante é recoberto de couro, o painel também, tudo costurado à mão. O carro é feito à mão em Detroit. E quando você olha para ele, vê os toques pessoais que foram dados na sua construção.
Também temos o que chamamos de dados de desempenho. E você pode medir seus tempos para fazer 400 metros, tempo de ir de 0 a 100 km por hora, rapidez de ultrapassagem. E pode comparar com seus amigos. É uma característica divertida. Se você for alguém que gosta de estrada, de fazer medições e registrar tudo para poder consultar depois e comparar, há grandes possibilidades de telemetria no carro. O Viper sempre foi o grande exemplo de potência e velocidade, mas com a equipe dinâmica da Chrysler incorporando novas tecnologias e materiais, os resultados são impressionantes. O SRT Viper é um ícone que renasceu.